Boa tarde a todos e a todas. Como Elton, eu gostaria muito de expressar, a minha alegria de estar aqui com vocês essa tarde, nessa mesa dedicada ao Sérgio, com muitos daqui também presentes. Sou um grande devedor dele, não tenho muita preocupação com essa dívida, porque eu sei que não tem como pagá-la, então vai tocando, que é o que nos cabe. Uma grande amiga minha, uma amiga muito querida, me disse certa vez, não vou citar o nome porque ela não me autorizou, mas enfim, se ela quiser, ela se manifesta, que não é que o Sérgio escreva muito, no sentido, não é o filósofo mais produtivo, brasileiro, mas é que ele só escreve clássicos. Então, nesse sentido é que ele me influenciou tantas gerações aqui presentes, e eu diria que nesse momento desse GT dedicado ao Sérgio, nós também estamos dando um pulo no uso, na leitura, no compartilhamento de ideias com ele. Eu diria que o trabalho do Sérgio entra nesse momento, digamos, na era da recepção. Então é isso que nós estamos fazendo, é uma recepção já, é uma homenagem e uma recepção. E a recepção, tendo o autor presente, é bom, porque se eu disser alguma bobagem, ele pode simplesmente falar, ai meu Deus do céu, não entendeu nada. Mas o que eu vou então fazer é, parecido um pouco com o Elton, mas menos centrado num texto só, percorrer, oferecer uma primeira leitura de recepção de alguns pontos do trabalho do Sérgio. E para isso vou falar um pouquinho da carreira dele, assim, só para situar os mais novos aqui. Ele possui, a meu ver, um dos caminhos mais fecundos e importantes da filosofia política brasileira, que se inicia na PUC de Campinas e que tem, no entanto, na USP, seu centro de gravidade e seu lugar de realização. Se eu tivesse de resumir em poucas palavras a carreira do Sérgio, eu acredito que os termos mais importantes e mais adequados, sobretudo, seriam profundidade, originalidade, rigor e generosidade. Seu percurso se assentou desde o início sobre duas colunas. De um lado, ele se funda num comércio contínuo e profundo com a obra e a pessoa de uma das mais importantes figuras intelectuais brasileiras, Marilena Chaui. O contato com uma obra nutrida por uma enorme erudição, por uma capacidade analítica sem igual e por uma vasta gama de interesses, forneceu, como demonstra Sérgio, desde o início um norte, que até hoje serve como referência para muitos dos passos que determinam o rosto do percurso do nosso homenageado. A outra coluna, sobre a qual ontem ele mesmo falou, repousa na obra de Claude Lefort. Seu contato precoce com o trabalho do pensador francês e sua exploração contínua das investigações que dominam a filosofia de Lefort até hoje apontam para direções que são centrais em seu trabalho. A referência, no entanto, às duas colunas sobre a qual se ergue o edifício intelectual do Sérgio não deve nos induzir ao erro de acreditar que suas investigações, que muitas vezes se realizaram por meio de um projeto didático, e aqueles que foram seus alunos aqui sabem disso, de grande fôlego, elas não são uma continuação pura e simples dos trabalhos mais relevantes, seja de Marilena, seja de Lefort. Não há nada mais falso do que acreditar nisso. Um olhar superficial sobre a carreira dele mostra quão original é o percurso do professor e do pesquisador, e como ele se constituiu em um diálogo com suas referências e não em continuidade com elas. Desde o início, na verdade, a especificidade dessa demarche intelectual fica explícita. Quando ele realiza na França os estudos que o iriam conduzir à obtenção de um DA, um Diplôme d'études approfondies, acho que já nem existe mais na França, no começo dos anos 80 do século passado. Sérgio escolhe abordar a obra de Maquiavel, hoje foi lembrada disso, de um ponto de vista diferente daquele que fora seguido por Lefort, e que estava, inclusive, distante
do corpo de problemas que dominava na época os estudos maquiavelianos, né? Colocando no centro de suas preocupações o problema da história, né, que hoje se tornou comum nos nossos debates, da história, da historiografia, do Renascimento. Ele fazia parte das preocupações dos dois pensadores, Marilena e Lefort, a questão da história, mas que nem de longe haviam tocado ou passado pelas histórias florentinas para abordá-lo. Com efeito, aparecia já naquele momento uma maneira de proceder que iria perdurar. Filho da USP, Sérgio sempre teve um cuidado extremo com o exame dos textos. Filho do seu tempo, ele se dedicou, ao longo dos anos, a cruzar suas pesquisas, não apenas entre elas, mas também com o tempo presente, né, que constitui o pano de fundo de suas investigações, mesmo quando ele se debruça sobre um texto do século XVI. Né? E eu acredito que aos trabalhos do Sérgio se aplica com correção essa ideia da paciência do conceito. Né? Maquiavel, nos anos 80, guiado por Lefort e Marilena. Aí vem o encanto com Clastres, né? E a grande guinada no seu doutorado. Depois aparece Montaigne e sua apresentação, junto com a professora Thelma aqui presente, à comunidade filosófica brasileira, que via nessa época Montaigne apenas como um grande escritor do passado. Né? Conversando com Montaigne, Maquiavel e tantos outros, Sérgio nunca deixou de conversar com o Brasil, como mostram seus trabalhos sobre o tema da República. Por meio de um entrelace cuidadoso e persistente entre autores e tradições, influências pessoais e atuação persistente no seio das instituições com as quais manteve contato, a carreira de Sérgio é o exemplo acabado do valor da investigação, levada a cabo com profundidade, coerência e abertura de espírito. Isso fica ainda mais claro quando observamos a ligação íntima que a docência sempre entreteve com a pesquisa. Avesso a todos os modismos, inclusive ao celular, Sérgio, agora ele tem, viu, gente? Não mais, só que ele não dá o telefone, ele não entendeu que celular só serve quando a gente dá para os outros. Mas um dia eu ainda vou conseguir. Tem um aqui na sala, que eu não vou dizer, que tem o celular. Mas enfim, ainda chego lá. Avesso a todos os modismos, Sérgio realizou, como poucos, uma vida filosófica que, reconhecendo a importância dos estudos aprofundados da tradição, se abriu para a alteridade e a diferença de seu tempo. Disso resultou um percurso exemplar e é por isso que nós estamos aqui hoje e nesses dias todos celebrando-o. Nessa tarde agora eu vou me dedicar a poucos aspectos da sua trajetória, sabendo, inclusive que amanhã outros autores, outras questões serão levantadas. Vou me concentrar na maneira original como ele se apropria das tópicas republicanas da antiguidade para forjar seu pensamento político e em aspectos da sua rica leitura de Maquiavel. Então começo por essa relação com a antiguidade. Sérgio, em sua trajetória investigativa, coloca em relevo o pensamento de autores como Aristóteles, Cícero, Políbio, além de fazer referência, é claro, a outros pensadores e ao contexto no qual a filosofia política da antiguidade veio à luz. Construídos a partir de uma sólida erudição e de uma arguta análise das fontes, suas reflexões se prestam a uma dupla abordagem por parte dos leitores. Os trabalhos do Sérgio podem ser lidos como escritos eruditos, que ajudam na compreensão do pensamento político greco-romano e de seus conceitos fundamentais, ou também podem ser lidos como partes de uma reflexão política mais ampla que se estrutura a partir do diálogo com a tradição. Embora a primeira forma de compreender os trabalhos de Sérgio seja plenamente aceitável, e é feita por vários dos seus alunos, dos seus colegas, dos seus discípulos, por que não dizer, a minha leitura
particular se ancora largamente na segunda perspectiva. Dizendo de outra maneira, eu acredito que os trabalhos de Sérgio, para serem compreendidos e abordados da maneira mais rica, podem ser lidos e devem ser lidos como um caminho fecundo em direção ao pensamento político contemporâneo. E é nisso que ele pode ser identificado com o percurso de autores contemporâneos como Arendt e Léo Strauss, dentre tantos outros. Isso não significa dizer que os textos não podem ser lidos a partir do primeiro olhar, ou seja, o da erudição, do descortinamento do sentido dos textos do passado. Eu estou apenas sugerindo que eu escolho dialogar com os textos do nosso homenageado a partir da segunda perspectiva. Escolhido esse ponto, eu estou me atrapalhando com essas... Não vai ter jeito. Escolhido esse ponto de diálogo, eu gostaria de propor como primeira hipótese, agora uma hipótese já hermenêutica, para ler o Sérgio, a seguinte afirmação: é que a abordagem dos textos dos autores antigos está sempre ligada com a preocupação com os problemas centrais da filosofia política atual. Essa é a hipótese que guia as minhas leituras. Ou dizendo de outra maneira, Sérgio faz filosofia política voltada para o presente, em constante diálogo com o passado. Em tons menos retóricos do que outros autores contemporâneos, que seguem o mesmo caminho, ele produz um trabalho de raro vigor filosófico, justamente porque ele entrelaça a leitura cuidadosa dos textos do passado com suas reflexões sobre temas e problemas que afligem nossa investigação atual sobre a política, e eu completaria sobre o político. Para demonstrar a plausibilidade dessa minha hipótese de leitura, eu escolhi dois temas que constituem, a meu ver, as estacas de base da construção conceitual de sua trajetória. É um tema que o Sérgio gosta muito, o tema do regime misto, e a questão da definição da politeia. A definição do que seja uma politeia é largamente devedora do pensamento de Aristóteles e, em menor medida, do diálogo desse com o pensamento de Platão. Seguindo o Stagirita, Sérgio avança um tópico que está no centro do seu pensamento, dele, Sérgio. Servindo-se do debate aristotélico sobre a natureza dos regimes, ele parte do fato de que o autor grego indica a democracia e a oligarquia como os regimes mais frequentes na Grécia. Sérgio se serve dessa afirmação, ou seja, que no fundo tem um monte de regime, mas se você olha o mundo, Aristóteles vai falando, no fundo tem a maior parte ou é democracia ou oligarquia, o resto está lá mais ou menos, aparece, mas não vão prestar atenção nisso. Sérgio colhe, ele se serve dessa afirmação para mostrar que esses regimes são os mais comuns, não por uma questão de preferência dos gregos, ou por razões circunstanciais, que ocorreu que tem mais disso, mas porque recobrem com precisão uma divisão fundamental da cidade, a saber, a divisão entre pobres e ricos. Nessa perspectiva, o que se busca não é a realização hipotética de uma felicidade da cidade, que no fundo é intangível e impossível de ser definida. Mas, agora eu cito o Sérgio, o que se busca de fato na politeia é uma comunidade ativa de todos os cidadãos. Essas passagens contêm uma indicação muito precisa do caminho que Sérgio segue ao aproximar-se do pensamento de Aristóteles e, a partir dele, construir seu próprio pensamento. Ao apontar, por exemplo, o caráter moderador da politeia, ele não está cedendo a uma leitura idealizada da natureza da comunidade política. Nós, muitas vezes, cedemos, na Grécia que era bom, e por aí vai. Mas ele está apontando para a melhor forma da sua realização. E agora eu cito. O que é melhor, então, é o compromisso configurado nas leis produzidos por esse governo misto. Por isso, a politeia é essencialmente o governo da lei, antes que o governo do bem ou o governo de homens movidos por princípios de atuação específicos. A sabedoria, a virtude, a riqueza ou a liberdade, como no caso dos demais regimes.
o princípio do regime misto, esse grande tema dos trabalhos do Sérgio, eu cito, é a própria realização da comunidade política, através da lei, como a expressão do justo meio ou do compromisso entre os interesses das partes fundamentais da cidade. Essas poucas referências nos colocam em contato com os fundamentos, era o tema que eu escolhi para aqui, do pensamento republicano de Sérgio. Numa primeira análise, como eu sugeri, transparece a exegese cuidadosa dos textos antigos. Ele não força nunca os textos, cá entre nós, como fazem tantos intérpretes. Ele não recorre a anacronismos para pensar problemas que atravessaram os temas. Por exemplo, aquele da natureza do melhor regime. O que define sua demarche é a ligação constante entre o passado e o presente, por meio de um tecido de textos. Sérgio faz Aristóteles nos falar do nosso tempo. Ao insistir na importância da distinção entre ricos e pobres, que de fato é feito, com vigor pelo pensador grego, ele anuncia, na verdade, as cores de uma compreensão renovada do nosso tempo. Ele está nos falando da divisão entre ricos e pobres da nossa sociedade. Se Aristóteles é nosso contemporâneo, na leitura de Sérgio, é porque, ao indicar a separação entre ricos e pobres como central para a natureza, para a compreensão da natureza da polis, e o caminho para a constituição de sua forma mais elaborada, Sérgio indica um caminho para abordar a difícil questão da natureza da política e os fundamentos do político. A separação proposta pelo grego ganha uma força de elucidação de nossa sociedade, de nosso tempo, na medida em que se baseia uma distinção que se mostra inseparável. Se ao longo dos séculos muitos autores buscaram compreender os mecanismos das desigualdades entre os homens, penso aqui, claro, em Rousseau, Sérgio, que no entanto é fascinado pela antropologia, tem clara consciência de que esse problema pode ser abordado em vários níveis e que Aristóteles nos ajuda a pensá-lo de um ponto de vista que podemos dizer é intransponível. Mais tarde, a separação entre ricos e pobres, que arrisca ser interpretada como de natureza sociológica, mostrará o caminho para uma verdadeira ontologia do político. Mas para isso será preciso aguardarmos Maquiavel. A continuação dessa leitura dos trabalhos do Sérgio me conduz aos preciosos estudos do republicanismo romano. Ancorada na primeira etapa do seu percurso, que colocara a politeia e o regime misto lado a lado, Sérgio expande os horizontes teóricos para fazer valer a definição do que é uma república, a partir do que nos dizem autores como Políbio e Cícero, mas não apenas deles, é claro. Ele alerta o leitor que poderia ser tentado a ver na passagem de Atenas para Roma uma mudança radical de paradigma, como a gente encontra em tantos intérpretes, mostrando que os gregos já pensavam os principais temas que estarão no centro das preocupações dos republicanos romanos. Banalmente, aparentemente de forma banal, é o papel das leis que interessa. O valor da participação, as decisões levadas a cabo pela maioria e a necessidade de que essas decisões sejam respeitadas por todos. A publicidade dos atos concernindo matérias políticas. E, finalmente, esse tema que atravessa a tradição republicana, o amor pelas leis e pela cidade. Eu diria que há aqui um duplo movimento. O primeiro é o de aproximação dos gregos, do que mais tarde se convencionou chamar de tradição republicana. Mas mais importante do que essa operação de cunho hermenêutico é a definição dos parâmetros que, para Sérgio, devem reger toda investigação filosófica levada a cabo do ponto de vista desta tradição. E começa aqui, então, um percurso altamente criativo que mostra como o desenvolvimento ao longo dos temas republicanos, não está desvinculado da afirmação dos valores democráticos
nossos hoje tão ameaçados. É assim, por meio da leitura de Políbio, que Sérgio avança suas teses mais radicais. Para ele, a leitura que o historiador faz do papel do povo é determinante na compreensão que devemos ter de como se estrutura um regime de liberdade e de igualdade entre os cidadãos. Aqui eu deixo esse caminho, uma vez que o Elton acabou de percorrê-lo, e vou direto para Maquiavel, que estrutura, como eu escolhi, uma escolha, né, o segundo eixo da minha leitura do republicanismo, né, do Sérgio. Uma leitura comum das obras do secretário florentino, em muitos casos apoiada no 15º capítulo do Príncipe, aponta para o caráter realista de seu pensamento, como ponto nevrálgico de sua separação da filosofia antiga. Eu confesso que eu não acho essa abordagem falha, uma vez que é o próprio pensador, né, que faz da crítica aos autores do passado o seu ponto de apoio para a ruptura que opera com a tradição. Sérgio não abandona essa referência em seus trabalhos e nem deixa, ao contrário, num belo texto, de falar da verdade efetiva, né, que está no centro dessa passagem. Também não desconhece a importância do debate sobre o regime misto na obra de Maquiavel. Mas, longe, no entanto, de se aproximar do que hoje chamaríamos de utopia, ou melhor, ontem, né, que as utopias são difíceis nos nossos dias, né, Sérgio não abandona jamais suas origens teóricas e sua ligação com o pensamento do Lefort. Imaginar, portanto, que sua passagem ao pensamento de Maquiavel, em sua crítica da antiguidade, representa em sua demarcha um distanciamento de seu próprio pensamento é, mais uma vez, seguir uma rota falsa. O que caracteriza seu pensamento, dele, Sérgio, é a coerência interna e o cuidado que o leva a articular as várias etapas. Se o que eu acabo de dizer está correto, e eu acredito que esteja, cabe então descobrir como se articulam as duas partes de seus trabalhos aqui citados. Ou seja, né, o amor e o estudo da antiguidade e da sua malha conceitual, o amor e o estudo de um pensador que fez da ruptura com essa mesma antiguidade, pelo menos num certo plano, né, o seu ponto de apoio. E Sérgio escolhe fazer esse tecido a partir de uma noção, a do conflito. Lendo Maquiavel e conjugando, por vezes, sua leitura com as lições de Lefort, Sérgio radicaliza algumas de suas teses. E com isso, eu falei ontem, estabelece um dos diálogos mais fecundos da filosofia política, né, brasileira dos últimos tempos, que é o diálogo justamente sobre a questão do povo, sobre a questão do conflito, né, e estão aqui presentes muitos daqueles, né, Hermes, Gabriel, José Antônio, Elton, que tem tecido, né, esse mundo em torno, né, de maneira muito fecunda, esses que eu acabei de nomear, tem construído, né, uma leitura filosófica de Maquiavel e, portanto, né, tem identificado esses traços de uma filosofia política brasileira, né, que toma Maquiavel e toma a antiguidade como seu ponto de partida. Né. Bom, eu vou agora, né, continuar dizendo que muito modestamente, nesse debate, eu tomo a partido do Sérgio. Né? Em que sentido? Né? Me desculpem os colegas, eu vou explicitar naturalmente o motivo. O motivo é que eu acho que Sérgio afirma com mais vigor, né, o caráter eminentemente negativo do desejo popular. Né? É claro que aqueles que conhecem sabem o quão produtivo, né, tem sido esse debate. Né? O Sérgio, mais radicalmente, me parece, afirma, né, esse caráter eminentemente negativo, atenção, não é do povo, é do desejo popular. Né? E com isso, né, ele diz, eu cito nesse debate, aqui mais perto, né, do debate com Hermes, ora, concebida sua atividade, né, Elton já falou disso, né, sob a figura da contradição relativamente aos fatos da dominação, pensada como negação da particularidade opressiva, dos interesses determinados dos grandes. O surgimento das leis se esclarece inteiramente. Eu estou citando o Sérgio. E aqui, Elton, vou te contradizer. Porque eu acho
que ele atinja aqui o que eu chamaria, por isso que eu falei no começo, nós estamos no terreno da recepção de um trabalho, né? Com a vantagem que ele pode falar, meu Deus do céu, né? Mas eu acho, como leitor, como intérprete do trabalho do Sérgio, que nesse momento eu chamaria sim, né, de uma ontologia, mas de uma ontologia negativa do político. Não sei nem se eles concordam com esse termo. Mas o que eu quero indicar aqui, que interessa partilhar com vocês, né, é a radicalidade de um pensamento que transita entre a investigação da política e seus desvãos e a investigação dos fundamentos do político. Ora, é justamente nesse registro que eu acredito que nós devemos compreender a afirmação da pura negatividade do desejo. Não se trata de construir uma espécie de metafísica da vida em sociedade. É nada mais distante do pensamento do Sérgio que isso. Mas de procurar as raízes do que só pode aparecer na história pelas mãos dos homens. Por isso, podemos dizer do pensamento de Sérgio o que ele afirma de Maquiavel, que a matéria-prima de toda a reflexão política, agora eu cito o Sérgio, né, é o efetivo, são os fatos acontecidos, objetos das narrações da história. Para aqueles que me acompanharam e acompanham, né, as reflexões do nosso autor, né, eu acredito que a gente pode sim apontar uma divisão de caráter sociológico entre ricos e pobres. Mas Sérgio o faz para chegar a uma ontologia negativa que rebaixaria o valor do ponto de vista a uma esfera reduzida do conhecimento do mundo político. De minha parte, acredito que há em seu pensamento um duplo extrato, né? Mas que só tem valor porque seus elementos constitutivos, pobres e ricos, grandes e povos, portanto, um de origem aristotélica, outro de origem maquiaveliana, esses pares conceituais no trabalho do Sérgio se completam em suas aparições na cena pública e na divisão histórica. Se a divisão dos desejos primários aponta para a origem da lei, a separação pela posse das riquezas indica a origem dos conflitos históricos que atravessam as cidades, né? E aqui também o Elton, né, já fez o percurso, né? É nas histórias florentinas que ele vai, né, encontrar a matéria-prima para esse debate. No pensamento de Sérgio, não há, portanto, uma ontologia que se oporia a uma sociologia do conflito, né? O que o define como pensador do conflito, a hipótese que eu levantei antes, né, é justamente o fato de que sua ontologia negativa, insisto no negativo, se expressa no nível histórico e, por isso, descortina as divisões reais do corpo político. Ontologia aqui não é sinônimo de metafísica, mas sim de fundamento. Por isso, a análise histórica, como ele faz e mostrou muito bem o Elton, das revoltas dos Chomp, nos permite chegar e visitar ao mesmo tempo esse duplo extrato. Pensador do conflito, Sérgio é um pensador realista da política, o que garante a acuidade de suas análises. Para concluir, o trabalho de Sérgio oferece um pensamento inovador, responsável, a meu ver, pela transformação do republicanismo brasileiro. Ele responde à pergunta: por que república, enfrentando todas as dificuldades postas, em particular nas condições brasileiras, por um pensamento que faz da liberdade, da igualdade, da participação, seus eixos de sustentação. É por isso que, num dado momento de sua obra, ele vai dizer: é certo que o paradoxo das repúblicas está justamente em que elas só possam existir pelas leis, e que estas, por sua vez, só possam existir pela vida comum que elas mesmas criaram. Enfrentar esse tipo de dificuldade é o que move a investigação do Sérgio. O que lhe confere força e importância é o fato de que o faz, ele serve de um ponto de vista inovador. E por isso, para terminar, eu diria, podemos compreender esse caráter que eu estou, né, apontando de inovação a partir de dois pontos de vista. Em primeiro lugar, como eu procurei mostrar,
colocando a noção de conflito no centro da sua demarche. Este gesto teórico garante-lhe uma visada da política que, herdando muito do pensamento de Lefort e de outros, acolhe o vivido histórico em sua plenitude e o transforma em problema filosófico. Mas há uma outra demarche interior ao pensamento de nosso autor, que o torna ainda mais importante em nossa cena filosófica. É comum nos dias de hoje tomar como um dado a ideia de que há uma concepção do que é a liberdade e que ela só é atual se levar em conta o aparecimento do liberalismo, como conversávamos aqui essa manhã. Ora, Sérgio está longe, naturalmente, de desconhecer essa tese, mas ele eleva seu pensamento a um outro patamar, ao restaurar o diálogo com o passado grego, romano, no momento em que procura pensar os desafios postos para uma filosofia republicana. É claro que, assim como em Arendt, não há nem sombra de nostalgia em seu pensamento. O que ele faz é levar a cabo o debate sobre problemas postos para o republicanismo nas condições atuais, inaugurando, a meu ver, uma nova via. Pensadores como Pocock reviveram o republicanismo romano em sua ligação com o Renascimento italiano. Cícero interessa por ter servido de base para o nascimento do chamado momento maquiaveliano. Ao resgatar o pensamento antigo, Sérgio opera de uma outra maneira. De um lado, dialoga com a antiguidade, por meio do Renascimento, de Maquiavel em particular. De outro, ao abordar, por exemplo, a questão da retórica, ele dialoga diretamente com a antiguidade e confronta as teses dos escritores antigos diretamente com o nosso tempo. Assim, esse debate ao qual fiz menção sobre a natureza do regime misto lá no começo da minha exposição é ao mesmo tempo um debate sobre um tema da história do pensamento político e uma discussão sobre a natureza dos regimes baseados na liberdade e na igualdade nos dias atuais. Talvez seja exagerado dizer que encontramos em Sérgio uma outra feitura do republicanismo neo-romano, mas certamente eu posso afirmar que temos em seus escritos uma amostra do que de melhor se fez e se faz na filosofia política do nosso país. Era isso. Obrigado.